Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí a parte de projeto de instalação elétrica residencial. Iremos para a parte 2, né? Lembrando a todos que essa parte aí do projeto de instalação, ela vai longe, né? São várias etapas, isso daqui é apenas a segunda etapa, a gente vai longe, mas é uma parte bem interessante. Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Vou comentar os procedimentos com relação ao dimensionamento de tomadas, segundo o NBR 5410, dimensionamento do número de tomadas para cada cômodo, seguindo aí o critério da área, o dimensionamento pela potência, também com relação a cada cômodo, e poste padrão para entrada de energia, certo? Então, falando do escopo de um projeto de instalação elétrica, nós temos que o dimensionamento dos pontos da tomada, eles devem obedecer a norma 5410 de 2004, assim como para a parte de iluminação, né? Todas as tomadas de corrente fixas das instalações têm de ser do tipo contato de aterramento, PE, que seria proteção elétrica, né? Um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente, né? Então, não necessariamente vai ter um ponto de tomada ali ou ter apenas possibilidade de um plug. Pode acontecer ter dois pontos aí de conexão, certo? Agora falando um pouco sobre o dimensionamento, né, das tomadas com relação à área. A normativa 5410 ela estabelece no seu item 9.5.2.2.1 seguintes regrinhas. Para banheiros, independente da área, o mínimo deve ser um ponto de tomada próximo ao lavatório, com distância de pelo menos 60 centímetros do box, tá? Quando se fala pelo menos, é mínimo. Na cozinha, deve-se ter no mínimo um ponto de tomada para 3,5 metros ou fração de perímetro. Acima da bandeja da pia, né, que deve ter o ponto de tomada, devem ser previstos pelo menos 2 tomadas de corrente, né? Porque se liga batedeira, liga liquidificador, né? Quem cozinha aí sabe, né? Mixer, sei lá. Tem um monte de equipamento aí, então é necessário que próxima bancada da pia tenha aí pelo menos 2 pontos de tomada. Ah, e se eu quiser botar 3, 4? Pode ser, mas ao menos 2 pontos. Tá? Pode ser no mesmo ponto ou em pontos separados, conforme eu comentei anteriormente, né? Existe essa possibilidade. Para salas e quartos, deve-se ter um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo os pontos ser espaçados o mais uniformemente possível, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma área ali de 20, né, um perímetro de 20 metros, certo? Daí fica fácil, né? A cada 5 metros ali eu coloco uma tomada. Mas se eu tiver 22 metros, né, que eu tenho 5 metros, vezes 4, que dá 20, mais uma fração de perímetro, que são os 2 metros. Então, essa fração eu já coloco aí um ponto a mais, tá? E daí eu faço subdivisão, né? Se eu tenho 5 tomadas por 22 metros, né? Nós podemos fazer 22 dividido por 5, vai dar aí uma distância de 4 e pouquinho, né, entre as tomadas. Porque elas têm que ser bem uniformes, tá? O mais uniforme possível, pelo menos. Aqui falando do quarto item da normativa, ela cita aí a questão dos halls, né, de serviço, salas de manutenção, salas de equipamento, tais como casas de máquinas, bombas, barriletes, locais análogos, tá, locais similares. Deve-se ter previsto, no mínimo para esses locais, um ponto de tomada de uso geral com potência de no mínimo 1000 VA. Tá? 1000 VA também pode ser um kVA, né, em termos de múltiplos e submúltiplos. Isso daí é o item 4.1, parte B na normativa. Agora, nos halls, corredores, subsolos, garagens, sótãos, varandas, nós temos pelo menos uma tomada com potência de no mínimo 100 VA. Tá? Nesses locais, no mínimo um ponto de tomada de 100 VA, falando ainda necessidade para esses ambientes, né, de termos aí de tomadas. Agora, outros cômodos. Área igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. No mínimo um ponto de tomada que pode ser posicionado externamente ao cômodo ou dependência no máximo a 0,8 metros da sua porta de acesso. Tá?
Então, você vai acessar o cômodo ali, né? Antes de você entrar no cômodo, se ele for uma área externa, né? 2,25 metros quadrados ou inferior, daí se deve ter uma distância de no máximo 0,8 metros, não é nem 1 metro, entendeu? Então é bem pertinho dessas áreas. E se for superior a 2,25, igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada. Tá? Então o ponto de tomada é dentro do ambiente, tá certo? Nesse caso aqui, ó, passou de 2,25 metros quadrados, não pode ser externo. Tá? Aqui é colocado externo. Poxa, não entrei no ambiente. Estou para entrar, então a 0,8 metros da porta de acesso para esse ambiente tem que ter uma tomada. Se o ambiente for de 2,25 metros quadrados, daqui é minúsculo, tá? Agora, se for superior a 2,25 até 6, deve-se ter no mínimo um ponto de tomada dentro deste ambiente. E superior a 6 metros quadrados, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo os pontos ser espaçados tão uniformemente quanto o possível. Então, nós temos lá uma área de, por exemplo, 7 metros quadrados, deve-se ter um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, ali nós temos... Puxa, vamos pegar 9, vai? 9 metros quadrados, que fica mais fácil. 3 por 3, por exemplo, né? Então, eu tenho uma área lá de 9 metros quadrados. Eu tenho 3 vezes 4, que seria o perímetro, né? Então, nesse caso, nós teríamos duas partes de 5 metros para perímetro, certo? Completos, porque 5 mais 5, 10. E sobraria aí 2 metros, que é a fração de perímetro. Então, teríamos aí quanto? 3 pontos de tomada. E deve se espaçar aí o mais uniformemente possível. Falando agora da potência de cada tomada, a potência também segue aí a normativa NBR 5410 de 2004 no seu item 9.5.2.2.2 estabelece o seguinte: banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e dependências semelhantes, ou seja, áreas molhadas, né, que chamamos em termos práticos aí, no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 e 100 VA por ponto excedente, certo? Então, supondo que eu tenho lá um ambiente que tem aí 5 tomadas, no mínimo 600 VA por ponto até 3. Então, as 3 primeiras têm 600 VA. As próximas serão outras 2 aí, no caso de 100 VA. Caso o número total de tomadas seja superior a 6, então agora não tenho 5, eu tenho 7, né? Dimensionei lá em termos de área e perímetro, deu 7 pontos de tomada. Admite-se o critério de distribuição de 600 VA para os 2 primeiros pontos, tá? Não 3. Para os 2 primeiros pontos e 100 VA nos excedentes. Então, por exemplo, dimensionei lá, teremos 7 tomadas, tá? Então, eu vou admitir 600 VA para as 2 primeiras e 100 VA para as outras 5 excedentes. Agora, falando de varandas, salas, quartos e demais cômodos ou dependências, né? No mínimo 100 VA por ponto de tomada, tá? Vou colocar uma tomada aqui, de quanto? 100 VA? Puxa, aqui eu tava querendo botar mais umas 2 tomadas. Já cumpri a norma, quero colocar mais umas 2. Qual o mínimo que eu sigo? 100 VA. Beleza? E aqui nós temos a tabela de dados para o dimensionamento das tomadas naquele exemplo. Da aula anterior, né? Nós fizemos para iluminação, aqui é para tomada. Então, tem o cálculo de área, né? O que a norma pede, né? Em termos aqui de sala, quarto, se for acima de 6 metros quadrados, deve-se levar em consideração perímetro, né? Então, aqui, ó, lembra lá, eu comentei, né? Ó, aqui eu tinha passado um exemplo similar, né? Uma área de 9 metros quadrados, 3 por 3. Aqui nós temos uma área de 12,6 metros quadrados, tá? Então é superior a 6, obviamente. Pega o perímetro. Puxa, dá 5 mais 5, 10 e sobra 4,4. Então tem 2 inteiros mais uma fração, então são 3 pontos de tomada. Tá?
Então, aqui é diferente da parte de iluminação, né? Iluminação, se não completar os 4 metros quadrados, você descartava. Aqui, se não completar 5 metros de perímetro, pega-se ainda a fração, tá? E adiciona um ponto de tomada a mais. E aqui as potências, né? Eu tenho 3 pontos, então 100 VA para cada ponto. Para a sala. Para o quarto, a mesma sistemática aqui, ó. Tá? 3 pontos, 100 VA. 3 vezes 100, um total de 300 VA. Banheiro, um ponto de tomada de 600 VA, certo? Que é o estabelecido por norma. É um ponto, então 600 é o total. Na cozinha, ó, perímetro de 11. Lembrando que na cozinha divide-se por 3,5. Então, 11 dividido por 3,5 dá 3 completos, certo? Que daria aí 10,5. E uma fração de 0,14. Então, 3 mais 1, nós temos 4. Só que 4 é menor que 6. Então, admite-se 3 pontos iniciais, potência de 600 VA. E o remanescente, que no caso é um ponto, nós adotamos 100 VA. Então, 3 vezes 600, 1.800, mais 100, 1.900 VA de potência. E a área de serviço? Nós temos aqui perímetro de 9 metros, certo? 9 metros dividido por 3,5, 2 mais fração de 0,57. 3 pontos, 600 VA para cada um dos pontos, multiplico aqui por 3.800 VA. Agora falando um pouco da rede pública de baixa tensão, o padrão de entrada é o conjunto de componentes que devem ser instalados conforme o tipo de fornecimento solicitado e a especificação das normas técnicas da concessionária local. Então nós temos aqui uma figura ilustrativa, né? Nessa figura nós temos o poste lá da rua, né? Inclusive com a iluminação pública aqui, ó, né? Na animação dá para ver bem. Nós temos aqui a linha de tensão no setor de distribuição de energia, tá? Então pega-se aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então pego aqui, ó, 3 fases, faço o ramal de ligação, pego aqui pelo eletroduto bengala, chego com os 3 fios aqui de energia. Pode ser aqui 3 fases, 2 fases de um neutro, por exemplo, tá? Desço aqui e chego no medidor. Depois tem a instalação do medidor, que a gente vai ver mais para frente. Tem um sisteminha de aterramento, tá certo? Tem o quadro de distribuição, que é interno, tá? Na residência. Puxa, mas aqui eu tô vendo tomada, lâmpada, interruptor. É o que a gente está fazendo? Sim. A gente está dimensionando hoje os pontos de tomada, pontos de iluminação, a gente já dimensionou anteriormente. E a metodologia, né? Se a gente vai ligar por interruptor simples, interruptor paralelo, bipolar, intermediários, daí a gente já estudou também. Então estudamos essa parte aqui, ó, tá? Depois, em termos gerais, nós chegaremos no quadro de distribuição e, obviamente, medição por conta da concessionária de energia, né? Vai instalar o medidor. Pós-padrão também deve seguir a normativa da concessionária. CPFL, salvo engano, é 7,5 metros de altura, tá? E aqui o eletrodo de aterramento, que iremos ver aí com mais detalhes para frente. Através do circuito de distribuição, essa energia é levada até o medidor, tá? Então aqui nós temos o circuitinho de distribuição, aliás, aqui em cima, desculpa, é levado até o medidor, certo? E do medidor, quadro de distribuição, também conhecido como quadro de luz. Então, nós temos aqui o quadro de distribuição, ou quadro de luz, que é basicamente o que nós iremos mexer. Vou mexer nessa tomada aqui, ó. Deu problema aqui, vou trocar, por exemplo, era uma de 10 A, vou trocar para uma de 20. Você vem aqui, desliga um dispositivo que queremos estudar, chamado de disjuntor. Ele interrompe um circuito, faz a manutenção aqui, depois liga o circuito. Daí a mulher, esposa, mãe, pai, filho, cachorro, sei lá, primo, irmão, chega e fala: não desliga, porque daí vai desligar aqui meu videogame, vai desligar, sei lá, o forno elétrico, vai desligar qualquer coisa. Para que isso não ocorra, tem um negócio chamado de distribuição de circuitos, né, que a gente vai estudar também nas próximas aulas aí. Então tem um circuito de iluminação, um circuito de tomada, um circuito para tomada de uso específico, a gente consegue fazer essa
subdivisão para que não tenha tudo apenas um disjuntor, né? Um disjuntorzão geral, porque a gente já vai ter algo aqui no código de medição. Beleza, turma? E daí nós temos os tipos de entrada, né? Então, nós temos o fornecimento monofásico, que é feito a 2 fios, obviamente, uma fase neutra, 127 volts. Tá? Então, ele chega nesse formato aqui. É importante constatar que até 12.000 watts, ou 12 kW de potência. Agora, de 12 kW a 25 kW, nós temos fornecimento bifásico, feito em geral 3 fios, né? 2 fases e neutro, e tensões 127 e 220, falando localmente aqui, né? Essas tensões podem mudar de região para região. E acima de 25 kW até 75 kW, nós temos aqui fornecimento trifásico feito a 4 fios. Tá? Então, 3 fases e um neutro. Então, vamos somar aqui as 3 fases, um neutro. Ele chega nesse formato aqui. São cabos isolados, por isso que não está em curto-circuito aqui. E chega aqui para o quadro de medição, conforme vimos, né, anteriormente, é feito um aterramento, que a gente vai estudar depois. E depois, essa energia é levada lá para a distribuição do circuito interno da residência. Certo, turma? A aula de hoje eu vou parar por aqui. Estarei disponível para qualquer dúvida que vocês tenham no chat da turma. No finalzinho da aula, eu abro uma videochamada para dúvidas remanescentes, caso alguém ainda tem alguma dúvida queira comentar ali. Liberaria uma lista de exercícios, sempre em torno ali de 3h30, 4 da tarde, para que vocês possam realizar a tarefa referente à aula de hoje. Certo, turma? Agradeço aí a atenção de todos, mais uma vez. Bons estudos. Até a próxima.